Bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um pequeno, mas maravilhoso estudo da Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. Você não fica assim emocionado ao ver esse lago de Nazaré e pensar que Deus caminhou nas margens desse lago, navegou nesse mar, andou sobre as águas desse mar. Deus, o Criador dos céus e da terra, esteve aqui neste lugar como homem. Não é maravilhoso? E ele um dia, aquele que esteve aqui entre nós, em carne como nós, um dia vai nos chamar dizendo: sobe para aqui. Sobe para esse reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Imagine se aqui nessa terra que está condenada, nós temos ainda lagos tão lindos, montanhas tão lindas, lugares tão lindos. Imagine o que nos espera quando subirmos para esse lugar que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que você ama a Deus, eu também amo a Deus, então breve estaremos contemplando tudo isso que Paulo diz que o nosso coração não pode compreender ainda, mas é real. Vamos orar então para que o nosso espírito ouça do Espírito de Deus coisas importantes, coisas eternas. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que teu Espírito, Senhor, que está conosco, fale, nos ensine, nos revele, Senhor, nos transforme, nos liberte, Senhor, para coisas eternas, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, estamos aprendendo Mateus 5, 6 e 7 e lembrando que a primeira coisa que precisamos fazer é anunciar a boa notícia, que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Isso precisa ser anunciado a toda criatura, em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Quer eles queiram, quer não, precisamos anunciar o Evangelho. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Lembrando que Jesus também nos diz para fazer discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que ele ensinou, que ele ordenou. Então, lembrando que ensinamos muitas coisas, mas precisamos ensinar o que Jesus ensinou. Eu tenho dito a vocês que Mateus 5, 6 e 7 é muito importante você aprender para você poder fazer discípulo. Lembrando também que Jesus disse que foi preparar lugar, mas voltaria e nos receberia para ele mesmo, para que onde ele está estejamos nós também. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, prepara-te. Então, pregar o Evangelho, antes de tudo, ensinar o que Jesus ensinou e esperar, porque certamente Jesus virá. Então, hoje, o que vamos aprender com Jesus? Sobre a oração. Imagine aqueles homens que estavam ali, se eles soubessem que nós soubemos, hein? Que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Aquele homem que estava ali às margens do mar da Galileia é Deus. No princípio, Jesus era o Verbo, a palavra de Deus. E o Verbo, a palavra de Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através da palavra. E disse Deus: haja luz. E disse Deus:
haja. E disse Deus, haja. Através do Verbo, tudo foi feito. E o Verbo se fez carne. Estava ali, às margens do mar da Galileia, ensinando aos discípulos, e a mim e a você. E o que ele ensinou? Oração. O que Jesus ensinando você falar com Deus, sabendo que Ele é Deus. E que se você orar como Ele ensinou, Ele que é Deus, vai ouvir a sua oração. Quando orares, Jesus disse, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai em secreto. Não é maravilhoso isso? Só que Jesus criou um problema grande para os religiosos, para aqueles que constroem templos, que constroem sinagogas, que constroem igrejas, que constroem catedrais, que constroem monumentos feitos pela mão humana e acabam levando as pessoas a crer que é nesses lugares que Deus está. Não. Deus está em todos os lugares, como o apóstolo Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, você pode orar dentro de um templo, você pode orar dentro de uma catedral, mas Jesus está dizendo que você pode orar aonde você estiver, mas principalmente é importante que você ore não para que as pessoas vejam, não dentro de um templo para que as pessoas vejam você orando bonito, não fazendo repetições de uma reza, sabe? Mas sabendo que o Pai ouve aquilo que sai do seu coração. Então Jesus criou um grande problema, porque ele diz que você pode orar dentro do seu quarto e fechar a porta, e o Pai vai ouvir. Então Jesus disse, portanto vós orareis assim. Lembre-se de que Jesus é Deus. Lembre-se que Jesus é Deus. E a nossa oração, nós temos que crer que ela está sendo dirigida a Deus. E queremos que Deus ouça a nossa oração. Pai nosso. Lembrando que Deus não é só o seu Pai, não é só o meu Pai. Ele é Pai de todos aqueles que o amam e que querem depender dele e que querem que Deus seja o seu Pai. Meu Pai, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Papai Celestial, não me deixe confundir a tua santidade com os pais humanos. Os pais humanos são falhos, são pais de carne e osso, que nasceram em pecado, que também estão lutando, que também precisam de um pai. O nosso Pai Celestial é perfeito, nunca se esqueça disso. Não confunda o nosso Pai Celestial com o seu Pai terreno. Venha o teu reino. Jesus está dizendo, esse reino que nós vivemos não é o reino do nosso Pai. Esse reino está contaminado, né? Ele jaz no maligno. Existe um príncipe nesse mundo que reivindica esse reino para ele, sabe? Por isso tudo está errado, por isso tanto sofrimento, tanta dor. E nós devemos nos dirigir ao nosso Pai Celestial, sabendo que o reino dele é perfeito, e pedir a ele, venha o teu reino, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Há quantas orações nós fazemos pedindo ao Pai para fazer a vontade terrena, assim, de coisas terrenas. E fazemos tantos pedidos segundo a nossa vontade. Não, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida, na minha família, na terra, como ela é feita no céu. Crendo que a vontade de Deus é perfeita,
Talvez num primeiro momento pareça que não é aquilo, mas o fim da história que importa. Então confie no Senhor, porque se você confiar e pedir que a vontade dele seja feita, você vai ver que o fim da história é maravilhoso. Então, existe um reino, né? Nós estamos nessa terrinha com a lua girando em torno dela, marcando dias e dias e dias, o sol brilhando, mas existe um reino fora desse universo. Nunca se esqueça disso. E quando nós seremos tirados, ou quando o reino virá, um dos sinais é Israel. Ah, como Israel é um testemunho vivo de que o reino de Deus está prestes a vir a esse mundo. Creia nisso, porque o reino virá. Israel voltou para a terra e certamente não está longe a vinda do reino. E Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você sabia que tudo que você come hoje, o nosso Pai já trabalhou para você comer hoje? Já fez com que a terra germinasse a semente, já mandou o sol, já mandou a chuva. Esse pão que você come hoje, o nosso Pai já está trabalhando para você comer há muito tempo. E às vezes eu brinco com as pessoas, quando você vê a chuva cair, o que você vê caindo do céu? As pessoas respondem: ó, caindo água. Não, eu não vejo caindo água. Quando chove, eu vejo cair cenoura, beterraba, abacaxi, trigo, pão. Eu vejo a comida que eu vou comer daqui a meses na frente. Quando o sol nasce, eu estou vendo o sol produzir a comida que eu vou comer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o pão que nós comemos hoje é porque nós sabemos que o Pai já está produzindo esse pão há muito tempo. Então, quando você sentar na mesa e pegar ali o alimento, o arroz, o feijão, o ovo, o pão, saiba que aquele alimento que você está comendo hoje, Deus já preparou há muitos dias para você comer hoje. E no próximo estudo, nós vamos falar sobre esta oração que Jesus ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas. A compreensão que você tem que ter. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que você entende essa parte da oração? Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se o Senhor permitir, no próximo estudo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos revele a maravilha, a profundidade dessa oração que Jesus está nos ensinando. Então, um grande beijo para você e até o próximo estudo, se o Senhor permitir. Então, até já!